Amados, abra sua Bíblia comigo na leitura oficial dessa noite, que foi feita pelo nosso irmão diácono André. Pedi que ele fizesse de uma forma proposital. Viram que a leitura foi um pouco extensa, e por isso eu pedi para ele ler, para que eu não pudesse estar lendo todo aquele texto, que vale a pena ler, vale a pena meditar, e que o Espírito Santo de Deus ministrou aos nossos corações, e tenho certeza que vai falar com a amada igreja, como também tem falado ao meu coração. Nós estamos na escola bíblica dominical, nas terças-feiras, falando sobre um tema muito importante para os nossos dias, sobre as sutilezas de Satanás. O Satanás, ele tem agido de uma forma muito sutil nos nossos dias, e a palavra sutil é aquele que vem de uma forma sem que a gente perceba que ele está presente, que ele está ali. E ele tem agido de uma forma muito sutil nos nossos dias e tem confundido muito as nossas mentes. E dessa forma que o inimigo tem agido de uma forma sutil, ele tem mudado muitas coisas dentro dos nossos lares, tem mudado muitas coisas dentro da nossa igreja, na sociedade em que nós vivemos. Eu me lembro quando eu era criança, não era da forma como é hoje. Hoje a tecnologia está aí, o celular está aí. O Noah mesmo, ele pega o celular, ele consegue fazer um vídeo chamado Patate lá. Ele pega o celular da Ana, abre o WhatsApp lá, primeiro ele abre a foto para ver se é a Tati. Aí fala, tia. Aí ele vai lá, volta a foto e aperta para ligar, para chamar a Tati, para ver a Tati e falar com ela. Então o Noah não tem nem 2 anos, já faz isso. Isso é a tecnologia. Mas nós precisamos estar atentos sobre a sutileza de Satanás, também sobre isso. Por quê? Porque hoje, eu me lembro, como eu estava dizendo, quando eu era criança, havia uma comunicação muito grande entre familiares. Havia comunicação direta, sempre havia essa comunicação, sempre havia esse relacionamento entre família, entre cônjuge. Mas o que tem acontecido nos nossos dias, isso tem se acabado, isso tem se apagado. Filhos se trancam num quarto, passa horas no quarto trancado, sem falar com o pai ou sem falar com a mãe. Filhos que a mãe ou o pai chama para se alimentar, não quero porque está na frente de um celular. E isso são tudo sutilezas de Satanás, e está destruindo a nossa família. Está destruindo de tal forma que isso ele vem agregando e está numa forma sutil. Para muitos é normal, mas para aquele que está ligado em Cristo, conhece a palavra e conhece os sinais dos fins, sabe que é uma artimanha de Satanás para nos tirar o foco. Porque a maior constituição estabelecida por Deus na terra é a família. A maior constituição estabelecida por Deus na terra é a família, foi a primeira. Ele criou o homem, criou a mulher e diz, vai e procriem, gerem filhos e formem famílias. Essa é a maior constituição. Sendo ela a maior constituição de Deus, é lógico que Satanás vai tentar atacar principalmente estas áreas. Principalmente essa área que ele vai tentar infiltrar, porque ele sabe que se é a maior constituição, ela passa a ser a coluna de uma sociedade bem-sucedida. Ela passa a ser a principal coluna para uma sociedade bem-sucedida. Se você vê nos dias de hoje ataques de uma forma muito grande contra a família, contra as pessoas, de uma forma que tem escancarado no mundo, é porque a família está sendo dissipada da terra, é porque a família está sendo desconstruída. Isso que nós vimos aqui hoje com o nosso irmão Wagner, nossa irmã Kelly, isso está raro nos nossos dias, porque o que se prega não é bom casar. O que se prega casar na sociedade é coisa passada, é coisa passageira. Nós temos estudado isso na escola bíblica e perde quem não tem vindo. Porque falamos sobre isso esses dias, sobre o relacionamento conjugal, uma aula muito boa, trazida pelo nosso pastor, que ela foi tão boa, que ela foi até 10 horas da noite, para você ter uma ideia. O horário até 9h30, passou meia hora na aula. Foi uma aula muito boa e que perde quem não vem, principalmente casais. Nós precisamos valorizar a nossa família, e valorizar a família não é só estar dentro de casa trazendo pão. Valorizar a família é estar sentado aqui onde você está hoje, para aprender na escola bíblica que nós temos nas terças-feiras, que vai trazer estrutura ainda mais para a sua casa. Você está bem no seu casamento?
Você está bem com seus filhos? Glória a Deus por isso. Mas venha para a escola bíblica para que ainda você possa crescer e desenvolver ainda mais na sua vida. O porquê eu estou dizendo isso? Porque na leitura que foi feita pelo nosso irmão diácono André, nós vemos aqui um caso, uma geração de um povo que está vivendo tempos difíceis. Há quem diga que esta geração de Eli, que o sacerdote, o sumo sacerdote era Eli, há quem diga que esta geração se equipara e tem um paralelo com a geração dos dias atuais. Você vê quando Jesus, em um dos evangelhos, ele volta-se para o povo e falando sobre o fim dos tempos, ele diz assim, naquele dia se terá mais misericórdia da cidade de Sodoma e Gomorra do que dos dias atuais. Por quê? Porque conforme vai crescendo o pecado vai se tornando de uma forma aceitável diante da sociedade e passa a querer também se tornar aceitável diante da igreja, o que acontece? Vai se desfazendo e vai se equiparando a algum tempo da Bíblia. E esse tempo eu quero aqui mostrar para a amada igreja no texto que foi lido. Eu quero só aqui, meus amados irmãos, no versículo 11 ler e fazer um resumo juntamente com a amada igreja no capítulo 4. O versículo 11 que nos diz assim, todos estão aí com a Bíblia, está no telão ali, acompanhem conosco. E foi tomado a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um dos homens de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e a terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entretanto, pois aquele homem anunciava isto na cidade, toda a cidade gritou. Amados, quando nós olhamos aqui para essa geração de Eli, primeiro, ele tinha os 2 filhos, ele sendo ele sumo sacerdote, os seus filhos eram sacerdotes. Eram os homens responsáveis para cuidar do templo do Senhor e também de carregar a arca da aliança, a arca que representava a presença de Deus no meio do povo. O contexto mostra que houve aqui 2 batalhas, a primeira batalha com os filisteus e a segunda também. Na primeira batalha que eles tiveram, eles foram de uma forma muito acreditando que tudo ia dar certo. Quando ele chega, mostra a Bíblia Sagrada que nós lemos, que eles perderam a batalha, e nessa batalha morre 3.000 homens. Pense você comigo nesse ponto muito importante. Um povo que Deus havia escolhido, um povo que Deus havia tirado da terra do Egito, um povo que Deus havia prometido terra, um povo que Deus prometera que estaria com ele todo o tempo, e que as batalhas que eles venceriam, o próprio Deus venceria para eles. Porém, eles se deparam no momento em que eles perdem a batalha, e nisso que eles perdem a batalha, 3.000 pessoas morrem. E aí o contexto continua nos dizendo que eles olham e falam assim: por que nós perdemos a batalha? Peraí, nós perdemos porque a arca da aliança não está conosco. Manda buscar a arca da aliança. Eles trazem a arca da aliança, e mesmo com a arca da aliança eles perdem a batalha. E nessa segunda vez que eles perdem, 30.000 homens são mortos, e a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, é levada. Como isso pode acontecer? Como pode acontecer um povo que havia a promessa de Deus para a vida deles, um povo que estava carregando aquilo que simbolizava a presença de Deus, poderiam passar por aquela situação de humilhação de tal forma em que aquilo que eles tinham como um símbolo de aliança com Deus estava sendo levado? Como isso pode acontecer de tal forma que os 2 sacerdotes, os filhos de Eli, morreram também na batalha? É aí que nós precisamos atentar a nossa atenção.
Não é simplesmente ter promessas de Deus. A igreja em si, ela tem promessas de Deus. A primeira promessa e principal que nós precisamos nos segurar e nos firmar é a promessa de um dia estarmos com Ele na eternidade. É a promessa de nós sermos salvos, de ser perdoados os nossos pecados e um dia morar com Cristo na eternidade. Mas a promessa no individual de cada um, promessa para a família, promessa para a sua vida pessoal, e todos nós buscamos isso. Só que existe um ponto que nós precisamos atentar, é que todas estas promessas, ela está no condicional. Ela está no condicional para as nossas vidas, para que nós podemos entender que não é simplesmente como diz louvores por aí, que quem tem promessa de Deus não morre, morre sim. Eu vi um dia, assisti um vídeo de um pastor expulsando o demônio, e o pastor falando assim, apresentando lá o demônio lá, e eu vi que uma parte do demônio disse assim para ele: eu vou te matar, falou para o pastor, eu vou te matar. Ah, você vai me matar? Ele agachou na frente do demônio ali, do rapaz que estava possesso. Então me mata, vai. Ele falou assim: eu não posso, porque você tem um espírito maior do que o meu, mas vacila para tu ver. É aí que está a questão. Temos promessas, estamos na casa de Deus, mas o diabo, ele não desiste de nos destruir. Ele sabe que existe uma promessa de salvação para cada um de nós, existe uma condenação já estabelecida para ele, e ele quer levar o quanto mais pessoas ele puder com ele. É aí que nós precisamos entender a sutileza de Satanás para destruir a sua igreja. E por que este povo passou por este processo? Por que este povo aqui, essa geração, passou por essa humilhação? Primeiro, porque eles já não estavam tendo mais compromisso direto com Deus. Porque era um povo que havia deixado os princípios estabelecidos por Deus para o povo dele. Era um povo que já não descia mais a Siló para adorar onde havia o templo. Era um povo em que os sacerdotes Ofni e Finéias cometiam prostituições na frente do templo. Era um povo que já não tinha mais temor a Deus de tal forma que não se preocupava diante dos atos pecaminosos. Era um povo que estava preso na promessa, preso naquilo que Deus havia feito pelos seus pais, preso nas histórias que o povo da região sabia, que trazia temor a eles, mas eles não estavam mais ligados ao Deus Todo-Poderoso. Eles já não mais valorizavam a comunhão com Deus. E isso nós precisamos estar atentos, porque o propósito de Satanás para os nossos dias é tirar a minha e a sua comunhão com Deus no individual. É fácil nós termos comunhão com Deus, entre aspas, na igreja e no coletivo. É fácil eu estar aqui com você, juntamente com você, com um grupo de louvor, com um grupo dos jovens, com um grupo das irmãs, ou alguém num solo aqui, cantar, adorar, glorificar a Deus. Isso é fácil. É fácil nós nos reunirmos e fazermos isso, mas muitas vezes nem nisso nós estamos conseguindo mais fazer. Sabe por quê? Porque perdemos os princípios, perdemos aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, que é a comunhão direta com Ele. Nós não estamos, nossa geração, a geração em que nós estamos vivendo, estamos tendo Deus, sabe como? Como um amuleto. Porque se nós olharmos o contexto aqui, eles vão para batalhas crentes que eles iam ganhar, vivendo em pecado, vivendo distante de Deus. Não, Deus tem promessa, nós vamos lá, Deus vai fazer. Foi lá, morreu 3.000 homens. Ah não, mas espera aí, aconteceu isso, vamos resolver. Busca lá o amuleto. Não era a arca que eles queriam um amuleto. Eles não queriam a arca que representava a presença de Deus, porque quando eles perdem a batalha de princípio, a exemplo de Josué, quando o povo morre lá diante daquela luta, até que foi trazido esses dias na escola bíblica, quem que foi um dos sacerdotes lá que escondeu a capa debaixo da terra, pastor? Acã, que foi trazido sobre Acã, que ele escondeu a capa debaixo da terra, e ali eles buscaram primeiro saber o que estava acontecendo, o porquê havia homens morrido, o porquê eles oraram a Deus, buscaram a direção de Deus. Aqui não,
Eles não buscaram a direção de Deus para a resposta, porque 3.000 homens haviam perdido. Eles simplesmente foram lá, vamos buscar o nosso amuleto, vamos buscar a arca da aliança, porque só perdemos porque ela não está aqui. Eles não olharam e perceberam que eles perderam a batalha porque eles estavam vivendo distante de Deus. Eles não perceberam que a distância de Deus era a causa daquela batalha perdida. Então eles preferiam simplesmente não buscar o arrependimento, não buscar o sacrifício ao Senhor, não se humilhar ao Senhor, não se reconciliar com o Senhor. Simplesmente traz a arca da aliança que vai dar tudo certo. E não é isso que precisamos fazer. Não é simplesmente vir na igreja achando que estar na igreja vai resolver todos os problemas. Vivemos numa geração, amados irmãos, que buscam a Deus somente nos momentos difíceis. Tá tudo bem? Tá correndo tudo normal? Então não precisa orar de madrugada. Tá tudo bem? Tá tudo normal? Não preciso jejuar na quinta-feira. Tá tudo bem, tá tudo normal, eu não preciso ir na escola bíblica para aprender. Eu vou aprender o que? Estou vivendo a mil maravilhas. Estou na igreja no domingo, estou lá no círculo de oração louvando com as irmãs, estou lá louvando com o grupo de louvor, estou lá louvando com os jovens. Para que eu tenho que aprender mais? Para que eu tenho que ir na sexta-feira orar? Para que eu tenho que ir lá sentar, ouvir, ou isso, aquilo? Para quê? Para que eu tenho que ter este relacionamento? Está tudo bem. Aí quando as coisas vão mal, preciso de Deus. Aí a pessoa, ela busca aquilo que nós chamamos, que eles fizeram, buscar o amuleto, ter Deus como um amuleto, ter Deus como um subterfúgio, como alguém que pode trazer um retorno para ele no momento difícil. Deus, fica aí, qualquer coisa eu busco o Senhor aí. E o pior é que esse tipo de pessoa, sabe o que eles fazem? A geração que nós vivemos, sabe o que eles fazem ainda? Eles não buscam a Deus, eles falam para buscar por Ele. Ora por mim que eu estou mal, ora por mim que eu preciso de oração. É o que eles fizeram. Os sacerdotes, os homens que perderam ali, falou, busca a arca. Eles não quiseram nem buscar, eles não quiseram pegar com as mãos, não quiseram ter um relacionamento. Eles não quiseram ir lá ter esse esforço. E as pessoas que estão distante de Deus e ver Deus como uma muleta, ele pede para alguém buscar, mas ele mesmo não busca. Vocês estão lá na oração na sexta-feira? Ora por mim, lembra de mim nas suas orações. E estão tendo Deus como um amuleto, só nos momentos difíceis. E Deus, ele se manifesta para nossas vidas primeiro para nós termos um relacionamento com Ele. Antes das promessas vem a comunhão. Antes das promessas vem o reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Salvador, que sem Ele eu não sou nada, que se eu levanto pelas manhãs é porque Ele permitiu que eu levantasse. E por que eu esqueço de saber que é Ele que permitiu que eu levanto? Já levanta a primeira coisa o celular na mão, já levanta a primeira coisa é assistir alguma coisa, mas menos buscar a comunhão com aquele que me chamou. Essa geração está vivendo isso e nós vivemos isso nos dias atuais. Quantos líderes estão cegos? Quantos líderes estão conduzindo o seu rebanho, a sua igreja para o inferno, porque eles não estão valorizando a comunhão com Deus, mas simplesmente pregam prosperidade, pregam curas, pregam milagres, pregam revelações, tantas coisas, porque querem prender as pessoas nessas coisas, mas não querem que as pessoas tenham comunhão com Deus que eles pregam. Eu já ouvi pessoas dizer, a igreja precisa mudar, precisa desenvolver, precisa ter estratégia para trazer o povo. E a estratégia que infelizmente eles usam nos dias atuais são essas. O pastor já falou aqui outras vezes, se nós quiséssemos, nós obreiros aqui, começar a pregar prosperidade, nós ia pregar e pregar muito. Se nós quiséssemos aqui pregar revelação, nós ia revelar e revelar muito. A igreja ia estar cheia, ia estar pequena. Mas o nosso propósito não é esse. Nós cremos que Deus é um Deus que prospera o teu povo, cremos.
Nós cremos num Deus que faz milagre, cremos. Nós cremos num Deus que dá dons aos homens, dons de revelação, dons de maravilha, dons de cura, nós cremos. Mas também nós cremos na supremacia da palavra de Deus, que ela tem o poder de curar, de libertar, de salvar, de restaurar vidas e de levar para morar na eternidade. A Bíblia já não são mais lidas nas igrejas. Quando abrem para ler, abrem para distorcerem a palavra de Deus. E por favor, a nossa preocupação é que você chegue conosco na eternidade. É por isso que nós insistimos a você, para que você permaneça conosco nas orações, permaneça conosco nas escolas bíblicas, nos cultos de que são 3 cultos na semana. Nós agregamos os ensaios e também a oração na sexta-feira. E quem é o maior beneficiado com isso? É Deus. Nós não mudamos Deus em nada. Se nós fazemos ou não fazer, Deus continua sendo Deus de todas as coisas. Então, ou seja, quem muda quando faz isso, quando agrega essas coisas na sua vida, a comunhão com Deus, quem muda somos nós. Nós somos os maiores beneficiados. A nossa casa é a maior beneficiada. A nossa família é a maior beneficiada. E esse povo vivia dessa forma. E aí observa, amados irmãos, que quando chega a arca, a Bíblia faz questão de dizer que o povo grita de tal forma que treme a terra. E aí quando aquele barulho, aquele estrondo chegou, permita eu dizer que chegou o amuleto, aí o povo grita aí de tal forma que os filisteus ouvem e fala: agora ai de nós, agora a coisa ficou feia. Por que os filisteus eles falam isso? Porque os filisteus, sendo ímpios, eles acreditavam nos amuletos. Eles acreditavam que a arca da aliança era um amuleto para o povo que fazia com que eles venciam a batalha. Mas não era a arca da aliança em si que fazia com que eles venciam a batalha, era a comunhão que eles tinham. De tal forma que 300 homens ganhavam a batalha. De tal forma que os homens não precisavam nem batalhar, que o anjo do Senhor descia aos inimigos e destruía todos. Não era a arca, mas era a comunhão que eles tinham com o Deus da arca. É isso que faz a diferença. Não é chegar a deixar a Bíblia no Salmo 91 ou 23 aberta dentro de casa. Isso é amuleto, é misticismo. Não vai mudar nada na sua vida, mas ela muda quando você dobra os joelhos e debruça sobre ela. Senhor, abre o meu entendimento, abre a minha compreensão, para entender a Tua palavra e viver a Tua palavra. O que é que faz com que nós mudamos? O povo filisteus, eles ali pegaram e se desesperaram, porque eles entendiam: agora nós vamos morrer. Esse povo aí são os que destruíram lá no Egito. Só que eles não lembraram que no Egito não tinha arca da aliança. Tinha Moisés como líder e um cajado na mão lá, e o nome do Senhor sendo glorificado. Sabe qual é o resultado? Um povo comemorando a vitória e um povo com medo. Do nada lá eles se voltam: vamos que vai dar certo, vamos que vai dar certo. Vai lá, mata 30 mil homens e ainda leva a presença, o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Imagina a vergonha. Deus não levantou a sua igreja para retroceder na terra. Deus levantou a igreja para destruir as armadilhas, as obras de Satanás. E Satanás, ele vem fazendo as suas armadilhas todos os dias contra a nossa família, contra a nossa casa, querendo destruir os nossos filhos, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, e nós fechamos os olhos. Você acha que não é uma luta para nós também orar, nós obreiros? Você acha que não é uma luta? Eu levanto de madrugada, às vezes quando eu estou dentro de casa, eu vou lá pôr a mão na cabeça do Isaac dormindo, na cabeça do Nó dormindo, e abençoo, repreendo todo o mal. Porque que eu sei que o inimigo das nossas almas quer destruir.
Eu falo que eu aprendi isso com meu pai, eu vivendo num mundo perdido. Eu lembro que ele ia lá e eu via ele com a mão na minha cabeça, orando ali sobre a minha cabeça. Eu acordava, disfarçava, voltava a dormir, fingia que estava dormindo, e ele orando sobre mim. E isso mudou a minha vida. Mas nós pais, nós não estamos ligando mais para os nossos filhos. Não queremos saber o que eles veem nas redes sociais, não queremos saber o que eles veem na televisão. Solta o celular na mão que ele fica, dá paz para nós. Solta o celular lá e deixa de canto. Não quer saber o que está acontecendo. Liga a televisão lá, põe na Netflix, põe um desenho lá da Peppa e deixa rolar lá. Estamos perdendo os nossos filhos para as televisões e para os celulares. Não estamos mais orando pelos nossos filhos. Não estamos mais jejuando pela nossa casa. Eu sei que existem obreiros e irmãos que não colocam, por questão pessoal, não coloca no grupo lá, entregando o meu jejum. São poucas pessoas que colocam. E o objetivo de colocar é para que nós possamos incentivar. E a Bíblia ensina você não falar do jejum quando é no pessoal, mas o jejum nosso de quinta é coletivo. Todos nós sabemos que quem está jejuando, está jejuando. Então você pode compartilhar no grupo, entregando o meu jejum. Mas eu sei que existem pessoas no particular que não colocam. E respeito. Mas eu sei que a maioria não está fazendo. Sabe por quê? Porque você consegue ver. Você consegue enxergar com os olhos espirituais. As pessoas não estão... O que nós podemos fazer como obreiros, o que o nosso pastor pode fazer como pastor dessa igreja, é te incentivar. Eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, estou nos cultos, jejuo na quinta, estou na oração na sexta. Eu caminho com quem caminha, né, pastor? Que o pastor costuma dizer. Agora você vê a igreja caminhando e outras pessoas retrocedendo, o que está acontecendo? É porque uns estão vendo Deus como o Senhor da sua vida e comunhão, relacionamento com Ele. Outros, infelizmente, estão vendo Deus como um amuleto. Como Deus como um amuleto. Nós vemos aqui hoje o testemunho do nosso irmão Wagner, que ele se reconciliou com Deus lá no cárcere. Hoje ele está vivendo o gozo do Senhor, está desfrutando das promessas de Deus. Mas ele está aqui buscando a Deus, contando o testemunho, falando da vitória. A mãe dele da mesma forma. Mas enquanto outros só buscam a Deus e choram nos pés do Senhor, quando tudo está ruim, quando tudo está bom, não vem no culto, não quer participar. E o que nós podemos fazer? Orar por você? Oramos todas as vezes, apresentamos as famílias todas as vezes. Mas enquanto enxergar Deus como um amuleto, a oração nossa não vai ter efeito nenhum. Porque antes das promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, Ele quer ter um relacionamento direto com você. Ele quer ouvir a sua voz na oração na sua casa. Largar um pouco o celular, largar um pouco a TV. Pega uma Bíblia, põe um louvor. Hoje o Isaac foi tomar banho. Falei, pega o celular do pai lá, pega o seu celular, põe o louvor, vai tomar banho ouvindo louvor, rapaz. Eu pego um pé dele, ele está lendo. Falei, você vai levantar de manhã, ele vem entrar na escola 8 horas. Levanta 7 horas, faz higiene pessoal, quer tomar um café, toma um cafezinho, mas vai orar e vai ler um livro lá um pouquinho, depois você vai para a escola. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Você quer ver o interesse que nós temos? Permita-me dizer, eu sei que às vezes nós nos cansamos, a labuta do dia a dia é difícil. Nós cansamos, chega dia que nós estamos aqui na igreja, nós estamos cansados. Há uma abrição de boca que eu já até assustei algumas pessoas, né, pastor? Eu não percebi, mas um dia falaram que eu abri a boca, eu assustei todo mundo na igreja. Acontece, mas frequente não pode. Terça-feira o Isaac veio comigo na escola bíblica. Ele falou, pai, eu não sei porquê, me dá um sono quando eu estou aqui. Falei, aí eu esperei acabar o culto, eu expliquei para ele, sabe por que dá sono, filho? Porque se você está nesse horário lá dentro de casa, com o celular na mão, jogando um joguinho seu que você gosta, você fica até 1 hora direto, até acabar batendo o celular, não te dá sono. Aqui dá sono, sabe por quê? Porque é aquilo que te dá mais interesse, aquilo que você mais ama, aquilo que você mais te chama a atenção, tira o sono. Agora aquilo que não tem importância para você, te traz sono. Te dá dando sono todas as vezes no culto. Vê as suas prioridades. Ah, eu não consigo levantar de madrugada. Ah, mas se o patrão, você fala assim, ó, vou viajar, só estou até 3 horas da madrugada lá em casa. 2 horas da madrugada você está lá.
acordadão, estralado com o olho abertão para pegar o seu pagamento. Mas para orar, é o interesse que nós precisamos ter. Precisamos acordar para essa realidade, porque senão Deus vai acabar se tornando um amuleto para nossas vidas. Eu não consigo levantar de madrugada para orar, mas se é para receber um dinheiro, você está lá. Ó, eu vou estar para receber, mas vou estar em Araçatuba, viu, Wagner? Rapaz, o Wagner vai sair meia-noite daqui para estar lá 3 horas da manhã, eu também vou. Ó, Wagner, mas é para orar, você vai? É uma luta. Eu estou falando que é uma realidade que nós vivemos. E a preocupação da nossa igreja, do nosso pastor, para que isso não se torne algo, que Deus se torne um amuleto em nossa vida, só buscar Deus quando nós estamos precisando, mas buscar a Deus como continuidade, como relacionamento, como o Senhor da nossa vida, como nós declaramos nos louvores que nós louvamos aqui. Dizer que amar a Deus louvor é bonito, mas amar a Deus também nas práticas, nas nossas vidas, no nosso comportamento, no nosso estilo de vida. Eu preciso me preocupar com isso comigo. Se todas as vezes que eu venho na igreja eu cochilo, eu tenho que acordar para alguma coisa está acontecendo. Ou seja, ou é o cansaço de todos os dias, eu sei que cansa, mas também tem um detalhe. Tem sido importante para você o culto? A palavra pregada tem sido importante para você, para te dar tanto sono assim? O Isaac direto da sono, ele foi, vai lá levar o rosto. Hoje ele está ali com o olho bem aberto ali, que eu falei para ele, falei assim, ó, você tem que ter interesse. Isso daí está mostrando que você não tem interesse pela Bíblia. Se você está dando sono na escola bíblica, você não está tendo interesse para a palavra de Deus. Esses dias acordou de manhã, ai, dor nas costas, falei, toma vergonha, rapaz, daí é preguiça, levanta. Levantou, lavou o rosto rapidinho, acordou. Aí anima, fala, agora você vai lá orar. Isso nós precisamos estar atento e perceptivo, porque nós nos enganamos a nós mesmos. E quando nós vamos ver, nós perdemos a presença de Deus, achando que tudo vai dar certo só eu vir num culto, só ali, só pedir para o pastor pôr a mão e orar por mim, ungir pela minha vida, vai resolver? Vai resolver se você tiver comunhão com Deus. Deus não é um empregado nosso. Põe a mão na cabeça que tudo vai resolver. Não é não. Mas a igreja de vocês não faz isso, não faz aquilo. Mas sabe por que não faz? Porque a pessoa que em si que veio não quer comunhão com Deus. Quem faz é Deus, não é nós. Se a pessoa quer comunhão com Deus, vai põe a mão, a pessoa também está na mesma fé que nós ali, Deus vai operar no automático. Vai operar. Por quê? Porque nós queremos a mesma coisa. Antes do milagre, nós queremos comunhão com Ele. Deus tem prazer em fazer, mas Deus também não é tonto, né? Se coloque no lugar de Deus para terminar. Se você é Deus, vamos supor, um dia eu pensei sobre isso. Nós não somos Deus, mas imagine. Um dia eu pensei como se Deus fosse Deus pensando. Se eu sendo onisciente, sabedor de todas as coisas, sabendo o passado, o presente e o futuro, eu olho para, vamos supor, eu olho para o Levi. Eu vou lá e invisto a vida do meu filho pelo Levi, faço tudo para o Levi, mas eu sei que lá na frente o Levi vai me decepcionar. Eu sei que lá na frente o Levi vai me tratar como um amuleto. Você hoje, eu e você aqui, você ia investir em alguém que você sabe que lá na frente vai te decepcionar? Você ia pegar e insistir por alguém que você sabe que lá na frente vai tratar você como um amuleto? Você ia insistir em alguém que ia querer só se aproveitar de você? O Wagner tem empregados na função lá dele, lá o Rogério, os irmãos aqui que tem pessoas que trabalham lá para eles lá. Sabe que a pessoa só está ali para se aproveitar. Você vai investir naquela pessoa, Wagner? E Deus investe. Mesmo sabendo que a pessoa vai dar mancada, ele investe. Sabe por quê? Porque naquele dia a pessoa não vai poder dizer, o senhor não fez nada por mim, o senhor sabia que eu ia dar mancada, o senhor não me deu. Eu fiz, mesmo sabendo que você ia dar errado, mesmo sabendo que você ia virar as costas, eu mostrei o meu amor a você, eu me revelei a você, eu me manifestei a você. Então nós precisamos estar atento para isso, porque as astutas de lado do diabo, as artimanhas, a sutileza do diabo nesses dias é isso: querer colocar frieza espiritual em nós, querer colocar desânimo em nossas vidas, para nós não participarmos do culto, não amar a palavra de Deus, não querer vir orar na igreja, não querer jejuar com o povo de Deus.
Sabe para quê? Quanto menos esperar, te conduzir para fora dessa igreja e fazer você voltar para o vômito, para o mundo, ou nem se preocupar com isso, saber que Deus está voltando e sabe o que Ele vai fazer? Porque o propósito do diabo hoje não é muito tirar pessoas da igreja, não. O propósito dele é deixar a pessoa dentro da igreja desviado, deixar a pessoa dentro da igreja morta, porque ele sabe que a igreja não vai salvar, ele sabe o que salva é a comunhão com o eterno. Aí ele sabe que a pessoa está desviada na igreja, ele vai lutar para ela permanecer desviada dentro da igreja. Aí sabe o que acontece? Jesus volta. Quem tem comunhão é arrebatado, quem não tem, que vê Deus como um amuleto, fica. E o propósito não é esse. O propósito de Deus é nos salvar, é nos levar para morar com Ele, e Ele manifesta esse amor sobre nossas vidas. Essa palavra de hoje é uma palavra de orientação, de despertamento para nós. Eu preciso disso, você precisa disso, nós precisamos disso. Que possamos acordar, que precisamos nos esforçar. Não espere, eu disse outras vezes, não espere ter vontade. Se você esperar ter vontade para vir orar com as irmãs aqui de manhã, né, Gisele? Você não vai vir. Se você esperar ter vontade para vir nas terças-feiras, você não vai vir. Se você esperar ter vontade para ler a Bíblia na sua casa, pôr um louvor, orar na sua casa, você não vai fazer. Não espere ter vontade, faça sem vontade, mas faça. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passe aqui ao nosso pastor. Que Deus abençoe a todos.